Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que tudo esteja muito bem com vocês, espero que vossos familiares estejam bem, vamos continuar nessa força aí, com as medidas preventivas, que logo logo tudo estará voltando ao normal. Mas não subestimemos esse vírus, vamos nos cuidar, né, pessoal? Assim que sair a vacina, a gente vai com certeza voltar tudo ao normal e nós seremos pessoas melhores, né? Bom, vamos falar então de orações subordinadas adverbiais. Nós vimos já as orações subordinadas substantivas, nós vimos as adjetivas e agora vamos ver as adverbiais, tá? As adverbiais, pessoal, nós vamos passar então por causalidade, temporalidade, nós vamos passar pelos contrastes e modo e comparação. Então esses são os 4 tipos, né, de segmentações aí, ou de subtópicos dentro das orações adverbiais, né? Bom, lembrando que por que orações subordinadas? Porque eu tenho sempre duas orações, eu tenho um período composto, eu tenho um verbo na primeira, eu tenho um verbo na segunda, eu tenho alguma coisa que conecta uma outra. E dessas orações subordinadas, pessoal, há essa relação sintática, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a primeira oração aqui, né, que nós vamos falar, é o tipo de oração voltado para causa, tá? Mas antes disso, antes de falar desse estilo, né, de orações subordinadas adverbiais de causa, que nós vamos ter depois 4 tipos, vamos falar um pouquinho o que é o advérbio, né? O que é o advérbio, o que é o advérbio na morfologia e o que é o advérbio na sintaxe, que ele se transforma no adjunto adverbial. Mas vamos lá. O advérbio, então, é aquela palavra que modifica o sentido do verbo. Então, da noção de tempo, lugar, intensidade. Então, esse é um tipo, são tipos de advérbios, tá? Essas divisões dos advérbios. E que numa oração, ele não é, nós não falamos advérbios, nós falamos então adjunto adverbiais, são essas palavras que acompanham os verbos, né? E modificam o sentido do verbo, tá bom? Ok, galera? Então essa noção de lugar, tempo, modo, intensidade, essas palavrinhas que modificam o sentido do verbo, nós chamamos de advérbio na morfologia. E na sintaxe nós falamos que são os adjuntos adverbiais. O que é a sintaxe? São as palavras contextualizadas, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para o primeiro estilo aqui, que são as orações que fazem essa relação de causalidade, né? Então a primeira delas, né, que indica essa relação de causalidades, é a própria oração subordinada adverbial causal. Então vamos ao primeiro exemplo. Baldo ficou descontente. Aí eu penso, mas por que ele ficou descontente? Por qual causa? Por qual motivo, vamos dizer assim, né? Porque seu celular se apagou. Então olha só essa relação de causa. A segunda oração, ela determina uma causa, né? Ela é essa relação de causa em relação à oração principal. Então, Baldo ficou descontente por qual motivo? Porque seu celular se apagou. Então, esse porquê seu celular se apagou é uma oração subordinada adverbial, tá bom? Ok? Então, no exemplo, o não funcionamento do celular de Baldo é a causa de seu descontentamento, ok? Bom, dentro dessa linha de causalidade, nós temos a segunda, que é a condicional. A condicional é essa relação de condição mesmo. Olha só uma palavrinha que ela sempre vai aparecer, que é o que? Essa partículazinha chamada se, ok? Se o celular de Baldo não se apagasse, ele ficaria descontente. Ele não ficaria descontente. Ou seja, então eu tenho uma oração subordinada condicional, uma condicional em relação à oração principal. No caso aqui, elas estão invertidas, né? A oração principal foi por segunda, foi como segunda oração, e a condicional, que é essa relação de condição, né? Ela foi para a primeira, tá bom? Vamos ver mais características dessa condicional. Bom, então, pessoal, algumas características, né? A vírgula separa a oração subordinada adverbial que antecede a principal. Então, se o celular de Baldo não se apagasse, ele não ficaria descontente. Então, olha essa relação, olha o se, olha a palavrinha aqui, ó, o se
ele dá essa noção de condição. Baldo não ficaria descontente se o celular não se apagasse. Então, se eu colocasse na ordem correta, não correta, mas na ordem mais convencional, que é a oração principal e subordinada, então não teria vírgula, mas quando eu faço essa inversão, coloco a condicional iniciando a frase, a separação com a segunda ocorre por vírgula, tá bom? Por meio da vírgula. Bom, então tá. Então essa relação de condição, por isso que ela chama condicional. O terceiro tipo desse estilo, né, de causalidade, são as consecutivas. Essa consecutiva, pessoal, dá essa noção do quê? De consequência mesmo, né? Ok? Então vejam como é que fica. O celular de Baldo é tão ruim que volta e meia se apaga. Ou seja, a consequência dele ser ruim é que volta e meia ele se apaga. Então na oração principal eu estou explicando, né? Explicando que o celular do Baldo, né, desse personagem é ruim, e aí que eu estou falando a consequência disso. A consequência desse celular ser tão ruim é que volta e meia se apaga, né? Então, essa oração consecutiva indica consequência de um fato da oração principal, né? Então, volta e meia, se apagar é decorrência do que está expresso na oração principal, que é um celular ruim. Ok, galera? Dando continuidade, então vocês aprenderam já. Dentro da causalidade, causal, condicional e consecutiva. E para a última dessa relação de causalidade, nós vamos ver as orações subordinadas, adverbiais, voltada para a finalidade, ou seja, oração subordinada adverbial final. Qual é essa relação, então? Ela indica a finalidade do fato expresso na oração principal, expresso nessa oração principal. Galera, não se esqueçam, porque a oração principal? A oração principal, ela está ou no começo ou como a segunda, né, da oração, que elas podem estar invertidas nesse período composto, né? Mas a subordinada, ela vai indicar, então, a causa, condição, consequência e a finalidade. Nesse caso, a finalidade. Todas elas são adverbiais. Orações subordinadas, então, das adverbiais, agora nós vamos para a final. Baldo comprou um bom celular. Qual a finalidade disso? Para que não se apagasse a todo momento. Então ele comprou um bom celular para que não acontecesse esse problema do quê? De ficar se apagando em todo momento. Tá bom? Vamos parar aqui na final, que eu faço um novo vídeo para explicar então a temporalidade e o contraste, tá bom? Até daqui a pouco, galera.